Boa noite. Como sempre, eu causando, né? O TTH gritando alto. Eu tinha entrado ao vivo. Não sei se essa live tá certa, mas depois eu encaixo ela direitinho. Eu espero que o pessoal perceba que de repente houve um erro, né? É a pecinha atrás da live que tá com defeito. Mas é isso que faz ficar interessante, né? Uma live feita por uma autista com TDAH, com algumas falhas na função executiva. Então, eu espero de coração que tenha ido para a live programada. Mas, de qualquer maneira, sejam todos bem-vindos. Caso não estejam chegando ainda, né? Vai ficar gravada essa live. Eu acho que o importante é isso, é registrar e trazer o trabalho, né, registrado aqui, até uma forma de fazer ciência factual. Por quê? Porque a gente está vivendo um tempo onde algo muito novo está acontecendo, né? Várias pessoas com diagnóstico surgindo tardiamente. Então, isso tem que ficar aqui registrado como algo importante até para a construção científica, né? A gente antes tinha um autismo que era só visto em crianças e hoje, de repente, começou a sair adulto de tudo que é lugar. Eu sempre que tem aquele pessoal que fala, esse pessoal, agora todo mundo é autista. Não é bem por aí, não. E hoje eu estou com uma convidada, a Silvana. Ela teve o diagnóstico tardio, né? Já praticamente na terceira idade. E ela vai trazer essa perspectiva para a gente, né? Sobre esse diagnóstico dela, né? Dela tá recebendo quase lá na terceira idade, né? Praticamente. E como que foi para ela? Então, vou colocar ela aqui. Seja bem-vinda, Silvana. Obrigada, boa noite. Boa noite, bom dia, boa tarde, né? Depende do horário que a pessoa vai assistir essa live. Então, Sim. Fica bom tudo para todos, né? E é isso, né? Diagnóstico na terceira idade. É praticamente, sim, na terceira, né? Já idosa. E foi uma coisa muito legal, muito importante. Né? Ainda bem que vivi até aqui para compreender quem sou, né? E poder revisitar toda a minha história com outro olhar, é outra história. Eu posso dizer que eu tenho duas biografias. Né? Uma biografia, se eu fosse escrever a minha biografia, se ela já tivesse sido escrita, como tantas vezes eu iniciei e parei, ela não seria real. Porque tem coisas ali que têm nome. Sabe? Hoje, agora sim, eu vou escrever. Porque agora, de fato, sei quem sou. Eu nunca soube. Todos sabiam a meu respeito. Todos tinham um diagnóstico. Sabe? Desde sempre. Milhões de rótulos. Eu mesma tentando encontrar um rótulo mais condizente comigo, né? E foi nesse olhar constante para tentar compreender tudo, o tempo todo, durante todas essas décadas, é que eu acabei descobrindo, né? E não foi descoberta, né? Foi busca. Cheguei onde eu necessitava chegar. E o meu caminho, ele difere do que a gente está ouvindo nos relatos agora, né? Porque as pessoas adultas, idosas, elas estão descobrindo porque os filhos, os netos, estão sendo diagnosticados. Eu fui por outro caminho. Né? O meu caminho não foi esse, porque meu filho não foi diagnosticado. Apesar de ter frequentado a psicóloga a vida inteira.
né? Psicóloga, professora particular. Eu também, eu tive aluna autista. Hoje eu sei que ela era autista, não verbal. Agora eu sei porque ela não falava, mas falava. Mas tinha um rótulo para essa menina, um rótulo horroroso. O que ela tinha, que se comentava na escola, porque passou por várias professoras até chegar em mim, né? É que eu era professora. O rótulo era: ai, a mãe dela tem problema mental e o pai bebe. Entendeu? Esse é o diagnóstico da menina, menina é isso. Né? Mas essa é uma outra história. Tá, que não vem, que é muito interessante, importante, mas fica para um próximo episódio. Ficava para vozes autistas. Sim. Eu estou falando demais. Não, de jeito nenhum. Você que é a estrela da noite, que vai contar como que foi teu processo. Pode me interromper a hora que você quiser. Tá? Ó, coisa de autista, a minha imagem está invertida ali. Tá? Aquela planta, ela não está ali onde ela está do outro lado, né? Já Então, eu estou sacou, meio já perdida. pegou. Daqui a pouco eu me localizo direitinho nessa. Bom, então, o que eu estava dizendo? O meu caminho foi um caminho contrário, porque sempre existiu uma busca de tentar entender o que acontecia comigo. Eu era diferente, né? Eu, a princípio, era diferente da minha irmã, que era comparação, porque ela tinha um hiperfoco, né? E o hiperfoco dela era totalmente dentro de todos os padrões, que era estudar. Ela tinha que ser uma médica. Então, assim foi, entrou em primeiro lugar em medicina na Unicamp, e vai, foi o hiperfoco né, de uma boa fase da vida dela. Mas nada tinha nome assim. Não existia, é o hiperfoco. Tem TDAH. Não, não é assim. Existia um padrão, né, Sim. de criança, um padrão de adolescente, socialmente aceito. Imagina lá nos anos 60, tá? Em que a virgindade ainda era, né, Um cobrar. tabu. Era um tabu, né? Ih, travou, Sil. Acho que a Silvana travou, gente. Sil? Bom, acho que a Sil travou. Ela saiu. Acho que já já ela volta. Enfim, eu tô sem entender porque eu fiz a pequena confusão, né, com o vídeo. De qualquer maneira, peço desculpa pela confusão que eu fiz. É que eu estou usando um programa de stream novo. Eu saí do StreamYard, estou testando um novo. Enquanto ela volta, eu estou explicando isso. Por isso que eu me confundi toda e acabei comendo bola, que é a primeira vez que eu estou usando. A Sil voltou, vou colocar ela aqui. Ai, voltou. Eu não sei onde parou, mas eu retomo, né, que a minha época era uma outra época. Para Sim. perceber que tinha alguma coisa diferente na pessoa, ela tinha que ser um nível 3, vamos dizer assim, do autismo, e nem nome de autismo tinha. Né? Era retardada, era débil mental, era qualquer coisa, né? Qualquer nome joga lá na pessoa. E o restante era rebelde, não conseguia se encaixar. Então, aí era um problema de comportamento, de personalidade da pessoa. Ela não se encaixa. Se ela não se encaixa, se ela não está dentro dos padrões, ela tem que ser deixada de lado. Ela fica à margem da família, à margem na escola. Né? E eu queria entender por quê. Por que eu não tenho amiguinhos na escola? Né? Por que eu tenho que me esconder para não ir para o recreio? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Era Então, muito eram porquê, né? Na muitos infância. porquês sem respostas, e as respostas não condiziam com o que acontecia dentro de mim. Comparação com a irmã. Já é errado comparar, né? Somos individualidades, mas existia um padrão. E pelo hiperfoco hoje, com o nome dela, ser uma coisa absolutamente dentro dos padrões,
e eu estar totalmente fora dos padrões, alfabetizar, só com a professora. Aí começa a comparar com a irmã, primeiro rótulo, burra. É. Burra. Então, e vai, e compara, mas todos percebiam que tinha alguma coisa diferente. Então, eu sempre busquei. Não vou contar que a história é longa, são muitas décadas. Se eu ficar me detendo ali em detalhes, a gente vai passar 60 horas, né? Olha Imagino. mais, Tá, então, eu sempre busquei para compreender, porque eu era diferente. Então, vou trazer só alguns diferentes, estranhíssimos. Por exemplo, eu estava divorciada, eu estava fazendo faculdade, eu fazia Unicamp, tinha as festas da Unicamp, eu morria de vontade de ir, mas eu não ia. Teria companhia, porque eu tinha minha amiga, que era minha amiga desde o início da adolescência, né? Que também estudava na Unicamp e que ia. Ela ia nas festas que eu desejava ir, mas eu já tinha experiência de como eu me sentia mal. Né? Então, que forma os poucos amigos que eu tinha me incluíram? Isso é inclusão. Tá? Sim. A inclusão ela tem que estar no comportamento do neurotípico com relação ao atípico. Né? Eu tinha 3 amigos, isso foi entre um casamento e outro. Né? Eu devia estar lá com os meus 28 anos, por aí. Não lembro mais direito assim, mas é por aí. Meus 27, 28 anos. Eu tinha 3 amigos e uma amiga. Tá? Então, o que eles faziam para me incluir? Porque eles iam todos os sábados num bar de blues. Eu era doida para ir naquele bar de blues. Uhum. Era meu caminho para ir para a Unicamp, eu passava em frente, eu olhava aquele desejo, mas eu sabia como que eu ia me sentir lá dentro. Aquela luz esquisita, aquele fumacê, todo mundo fumando junto lá dentro, aquela música alta, aquela bateria, que era música ao vivo. Então, aquilo ia me matar. Então, Você eu teve, morri de desejo, você, mas não ia. e você gostava da música e mesmo assim passava mal? Sim, tinha Você sabe que muita eu nunca gente. gostei de show, Sil? Nunca. Eu fui em pouquíssimos e não Show passei bem. mesmo, eu já fui poucos também, mas eu tinha uma coisa com show, Sil. Até eu preferia busca de DJ, pista de dança do que show. Eu achava extremamente insuportável a altura, muito pior do que uma pista de dança, na minha opinião, assim, né? E eu ainda só Sim, conseguia ir para se fosse de eletrônica, música eletrônica, mais rock, tudo. Para mim sempre foi muito agressiva, eu sempre passei muito mal. Eu me eu lembro acho que que é geração, né? Porque é, eu passo mal com eletrônica. Para mim não é música, é um barulho ensurdecedor, horrível, horrível. Agora, eu sempre ouvi rock. Em casa, eu ainda ouço, porque eu ouço as mesmas músicas dos anos 60 e 70 até hoje. Eu parei ali no rock do início dos anos 80, com as bandas nacionais, e ali parou, depois disso acabou. Então, eu escuto os meus discos de vinil até hoje, e eu escuto alto. Eles eu posso escutar alto. Né? Mas outras coisas, eu tenho que sair dali, tenho que sair imediatamente, né? E esses sim. meus amigos, eles se encontravam para ir para esse barzinho na minha casa. Eu não bebia, porque bebida também me fazia mal. E eles tomavam a primeira cerveja, a entradeira, né, vamos dizer assim, ali em casa comigo. Aí Não me eles. diga que você virou também babá de bêbado, porque eu fui. Não, porque eu sempre dormi cedo, né? Então, quando eles saíam de lá, eu já estava dormindo. Essa hora já era para eu estar dormindo. Eu não estou dormindo porque eu estou aqui. Então, e tomei vários Uma cafezinhos honra. para conseguir estar aqui. Olha que honra. É uma honra aí, É, ó. Tá? eu acordo muito cedo, eu gosto de ver o dia amanhecer, eu gosto do silêncio,
antes do amanhecer. Então, tudo isso eu me achava muito esquisita, tá? Mas eu me adaptei a mim, né? Como dizia minha avó, eu era rebelde, então eu vou ser rebelde. Eu vou fazer o jeito que eu passo bem. Eu não vou lá passar mal porque todo mundo vai lá. Tenho Sim. desejo de ir? Sim. Eu vou fazer o que eu vou fazer lá, se eu vou passar mal lá. Eu tenho outros mecanismos, como essa inclusão. Vamos tomar a entradeira na casa da Silvana. Aí, nós 5 nos encontrávamos, a gente conversava, eles eram muito divertidos, era muito gostoso. Eles iam embora e eu ia dormir. Né? E para mim estava ótimo. Eu tinha tido a noite do meu jeito, o jeito que me fazia bem. Então, eu fui tentando essas coisas. Só que as coisas não tinham um nome, né? Não tinham um nome. Então, qualquer um poderia dar qualquer nome. E eu cheguei a receber diagnósticos. Né? Eu fui levada na psicóloga pela minha mãe, por eu ser diferente da minha irmã. Né? E aí ela brigou com a psicóloga, porque a psicóloga não me medicou para eu virar minha irmã. Vai entender. Tá, então nós tivemos diversas situações. Aí minha irmã entrou em medicina, ela já estava lá pelo seu quarto, quinto, sexto ano, ela disse que ela tinha que entregar um trabalho, me convidou para ir para o shopping, nossa, tinha acabado de inaugurar o primeiro shopping de Campinas, Iguatemi, eu falei, nossa, minha irmã me convidando para sair com ela, né? Nossa, eu vou. Nossa, era mentira, ela estava me levando no psiquiatra, né? Então, Nossa! então, Como foi isso, senhor? sim, porque nós estamos falando de uma época em que todas as pessoas tinham que ser iguais. É assim, até hoje, né? As pessoas Não. esperam que a gente vire neurotípico à força. Sim, é por isso que eu não gosto da terapia comportamental. Por conta do Eu não molde. gosto. Que eu sou psicanalista, né? Eu sou Uhum. pedagoga e sou psicanalista. E ser psicanalista está absolutamente ligada à minha descoberta. É que a psicanálise é mais análise, né? O comportamental, quando ele é bem aplicado por um terapeuta que não está querendo moldar ninguém, né? Ele é mais para corrigir danos, prejuízos. Então, vamos supor, se a pessoa tem um prejuízo no trabalho, a gente faz uma análise do comportamento para verificar onde que tá o comportamento está indo de mal a pior para tá Sim. dando aquele dano. E aí só corrige aí para ter o resultado que a pessoa espera, né? Mas a questão tem muito Mas terapeuta querendo moldar, usando como eu se estou fosse falando Skinner. Eu estou falando da terapia comportamental lá no final dos anos 70. Ah, sim. Bem Né? Skinner, Essa né? que eu Todo estou mundo é um rato. exatamente, É, exatamente. todo mundo é um ratinho ambulante. Exato, e não somos, né? Então, piora a nossa situação ainda, que nós que estamos dentro do espectro. Sim, né? E nessa época ainda você viveu uma época difícil, né? Então, muito difícil. Por que eu estou acordada a essa hora? Nossa, olha, 10 para as 9. Eu já estou dormindo, olha. Olha Não, por só. quê? Porque é importante. Sim, com Coisas certeza. ruins podem ter acontecido a autistas, até hoje não diagnosticados, idosos. Eles podem estar sendo medicados há anos com remédios que mais causam danos do que. Causam danos, tá? Causam Ô, danos. Sil, eu assisti isso na minha família, sabe? Eu vi minha avó, assim, tipo, eu era pequenininha, mas ela depois faleceu quando eu era adolescente, diagnosticada errada. Eu tenho uma tia que eu tenho certeza que o diagnóstico dela estava subdiagnosticada como bipolaridade, mas não era bipolaridade, sabe? E sempre medicada de coisas erradas, que só estava trazendo danos para o sistema nervoso dela, sabe? E isso que você está Sua falando tia, realmente é muito sério. É, minha tia, ela sua tia faleceu de. que foi medicada para bipolaridade, Isso. E eu desconfia ela que não era faleceu com só. quantos anos? Ah, ela já deve. É uns 73, mais ou menos. Tá, 10 anos mais velha que eu. Ainda jovem. Sim, com certeza.
Ainda Hoje em dia, eu tenho uma tia com 93 anos, aliás, hoje é aniversário dela, tenho que ligar para ela e não consigo. Ai, agora que eu lembrei, cara. Tia, beijão, desculpa. É TDAH. Ai, a gente esquece, teria que ter papeizinhos colados para todo lado, mas a gente esquecia de olhar no papelzinho. Sim. Mas é por isso, isso é uma inclusão bem legal. O outro saber isso, E entendeu? quantos autistas têm diagnósticos? Esses que tinham TDAH junto? Você tem o TDAH junto, Sil? Eu tenho TDAH junto. Quando chegaram na terceira idade, não houve tão bem o declínio cognitivo e eles foram tratados como demência, por exemplo. Sim, eu poderia estar assim, né? A minha história, ela é muito semelhante à da sua tia. Por que que eu fui olhar para mim, né? Porque eu fui diagnosticada completamente errado. E, inclusive, tenho 2 laudos diferentes. Eu fui aposentada por invalidez sem ser inválida. Eu fui aposentada por invalidez porque hoje, com as minhas descobertas, o meu estudo a meu respeito, teorizando a minha existência, o estudo da psicanálise e depois a busca por aprofundamento no estudo dos transtornos. Quando eu cheguei no TEA, eu parei. Aí eu parei. Aí eu encontrei meu pai, todo mundo, meu filho, meu neto, nossa, num balaio de A gato, família inteira. a E família é inteira. sempre assim, quando um puxa o fiozinho, vem todo. E esses dias ainda lembrei da minha avó, a mãe do meu pai, de onde possivelmente veio. Tá, bom, mas voltando ali, na sua tia, né? Hoje as coisas têm nome, tá? Mas eu tive que buscar esse conhecimento, porque apesar do meu filho ter passado por psicóloga, nunca ninguém, eu pedagoga também, porque não tinha, para você estudar a educação especial, você tinha que fazer educação especial. Na minha época, era uma habilitação a mais. E eu não ia trabalhar com crianças especiais. Então, eu não fiz. Depois, eu me vi com crianças especiais em sala de aula, né? Como a menina lá, Elis Regina, uma delas, sem diagnóstico. Espero que hoje já tenha, né? Que ela já tenha o diagnóstico. Tá. Então, hoje eu consigo dar um nome. Por que que eu fui diagnosticada com 2 laudos diferentes? Porque o meu hiperfoco de anos foi tirado abruptamente no trabalho. Nossa, Eu adoeci no mesmo dia. o que aconteceu? Eu era professora e quando eu entrei na Unicamp, na graduação, eu praticamente não saí mais. Eu fiquei em grupos de pesquisa, em mais de um instituto, e você sumiu. Tô aqui, Sil. Ah, voltou. Eu te dei destaque, vai falando. Eu tô te dando destaque. Ah, tá. Eu participei de grupos de pesquisa, e então, quando eu cheguei, lá, anos depois, prestei concurso e fui dar aula na rede municipal de Campinas, eu fui, por escolha, eu já fui num bairro que seria um campo de pesquisa para mim. E também uma devolutiva para a sociedade. Essa é a minha maneira de ser e de ver o mundo, né? Eu fui dar aula num bairro que recebia crianças de um aglomerado de bairros de invasão, que não tinha água encanada, que não tinha esgoto, e eu quis ir ali. Nem energia elétrica, era gato puxado da estrada, e eu escolhi ali. Eu achava que para eles tinha sido difícil, muito mais difícil, pagar o meu estudo, as minhas bolsas na Unicamp, né? E ali eu levei o meu memorial e a diretora da escola
ela viu que eu tinha prática em projeto de pesquisa. E ela pediu se eu poderia fazer um projeto de sexualidade. Então, ali eu criei o projeto Ayune, isso fica para uma outra vez, os detalhes, que era um projeto de sexualidade, mas ele era um projeto multidisciplinar. Ele envolvia arte, novas tecnologias. Eu criei um projeto muito legal. E esse projeto foi se desenvolvendo e foi ficando conhecido, né? E um dia foi descoberto pelo secretário de Educação, e ele me convidou para implantar o meu projeto nas outras escolas da rede, dar curso de formação para os professores, e aí eu fui desenvolver meus projetos, dei oficinas terapêuticas, e aí e eu trabalhava finais de semana, véspera de Natal, Caramba. 3 períodos, era a Naquele hiperfoco, né? Autista vira workaholic no Sim. hiperfoco. Eu digo isso porque eu sou assim. Todos esses projetos têm um blog. Eles estão lá até hoje, né? E eu ainda alimentava os blogs, eu organizava os blogs das meninas do projeto. Então, era os meninos e meninas já, né? Naquele momento, eu já tinha os dois. E por uma coordenadora ali, isso me foi tirado numa antivéspera de Natal. Minha Nossa, vida acabou. Eu entrei numa depressão profunda de morte. nossa. E aí, e aí eu fui para o psiquiatra me medicou, e aí eu piorei muito, muito. Algumas vezes eu tentei me matar com aqueles remédios, Nossa. tá? E a minha vida não tinha mais sentido. Então eu saí de licença, quando voltaram as aulas, né? No dia 2 de fevereiro, eu não voltei, eu estava doente, eu saí de licença médica. E eu não me recuperava. E tem o laudo do psiquiatra dizendo que eu só piorava, né? Falando os remédios que eu tomava e que já tinha mudado os remédios, e o quadro ali, ele ainda usou a palavra sombrio, né? Porque não tinha melhora, tinha piora. E aí eu fui Nossa. aposentada, com um laudo diferente, com outros CIDs, né? 3 CIDs. O do psiquiatra era um. E aí eu fiquei tomando aqueles remédios, eu fiquei em licença médica. Aí chegou um dia, eu falei, eu não posso mais tomar os remédios, nem posso ter remédio aqui em casa, porque eu vou me matar com eles. E parei de tomar. No que eu parei de tomar, e o medicamento foi saindo do meu organismo, eu fui construindo num processo um novo foco, um outro hiperfoco, que foi tentar compreender o sentido da vida, o sentido do viver. Então, comecei a comprar livro, ler livro, ler livro. Aí eu construí um blog, Trilhando Caminhos de Luz, e posta coisa, escreve, lê. Eu fazia isso noite e dia, sem parar. Ai, Então, ou seja, você encontrou um outro hiperfoco, transferiu que você. E aí a tua depressão tomou Doril. tomou Doril, tomou Doril. Encarei vários problemas na vida, tá? E comecei a olhar para aquilo. Eu comecei a olhar para aquilo e falei, mas como isso? Como? Eu não compreendia, e eu precisava compreender, porque é quem sou, né? Eu não sou o que foi dito. Tem algo errado, eu não sei o que, mas tem algo errado. Então, eu resolvi estudar. Eu resolvi estudar. Primeiro, eu fiz um curso de terapia holística, porque eu já tinha feito vários cursos. Aí, eu estava afastada já do trabalho, aposentada, já fazia uns 2 anos e pouco, e aí um dia eu desmaiei, porque eu era hipertensa. Aí eu achei que eu tinha sarado da hipertensão arterial, porque eu estava aplicando em mim tudo que eu aprendia na terapia holística. E não era, era uma comorbidade. Eu era hipertensa por causa do barulho das crianças, aquela muvuca da escola. Hiperestimulação sensorial causa Sim. hipertensão, principalmente Hoje tem em nome. mulheres com TDAH. Hoje tem nome. Dados. É. Né? Hoje isso tem nome. E a pressão alta começou na minha segunda gestação.
que foi o meu pai faleceu, adoeceu durante a minha gravidez e faleceu aos 9 meses da minha gravidez. Caramba. Eu cheguei a ser internada com a pressão 17 por 13,5. Nossa. Sim. É muita Então, sobrecarga no sistema sobrecarga, eu tinha nervoso. que ir todos os dias no hospital medir a minha pressão e ouvir o coraçãozinho e cuidar do meu pai. Então, era muita coisa. Eu acabei quebrando a parede de casa, porque eram casas germinadas. Eu falei, quebra aqui. Assim eu não preciso dar a volta, eu passo direto, né? Ó, o ponto. Bom, essa é outra história. Tá. E aí eu achava que era por causa das coisas que eu aplicava em mim na terapia holística. Mas ainda não estava tudo explicado. Eu estava morando numa vila de pescadores. Por que eu não ia à praia? Eu fiz amizade com um casal que tinha um bar-restaurante na areia da praia e a gente ficou bastante amigos. Como que era? Eu que ia para o bar? Não, a dona do bar pegava uma cerveja e ia em casa, que era atrás do bar, tomar uma cerveja comigo. Quando não tinha mais ninguém, só eles, que o bar já estava fechado, aí eles mandavam alguém me chamar para eu ir lá bater papo e Isso tomar eu um. entendo bem você, porque eu moro aqui na praia. Eu só vou à praia de dia de semana e olhe lá. E ainda tem que ser um dia que não esteja muito cheio, porque é Olha, agoniante. eu ia na praia às 4, entre 4, eu saía de casa mais ou menos umas 4:30 da manhã, porque como era o Rio Grande do Norte, amanhecia muito mais cedo. Então, quando era 8 horas da manhã, eu já estava em casa. Não tinha ninguém na praia. Era só eu, meu cachorro, minha bicicleta, né? Só. E então eu continuei a busca. Aí eu fui fazer formação em psicanálise. E foi aí que depois, aprofundando o estudo nos transtornos, que quando eu cheguei no TEI, eu falei, meu Deus, tá aqui a resposta. Eu, meu pai, meu filho, meu neto. Aí vem tudo. Eu falei, nossa, é por isso que o meu filho fazia aquela fila infindável de carrinhos da Hot Wheels. Tinha pistas de Hot Wheels, mas não brincava com as pistas. Ele fazia uma fileira infinita, porque ele era viciado em comprar carrinho da Hot Wheels, então tinha milhões. Então ele fazia aquela fila que atravessava a casa, impecável, um atrás do outro, assim, fazendo curva tal. Quando terminava, ele corria para o fim da fila, sentava que nem chinesinho, que nem eu estou sentada aqui, punha o dedo indicador de assim na boca e ficava ali hipnotizado, chupando o dedo, olhando para a fila. Eu não percebi, porque para mim, ali nos anos 90, autista ainda era o nível 3. Sim, E nem normal. As pessoas olhavam os filhos empilhando as coisas, achavam que aquilo era normal. Eu tenho imagem minha que eu pegava uns livros que meu pai tinha comprado para mim infantil, ao invés de eu ficar lendo, folheando como uma criança neurotípica, eu ficava fazendo castelinho com os livros, empilhando, fazia cabaninha. Não, eu não li os livros, eu fazia castelinho de livro. Então você vê, mas na época não tinha nenhum não, informação para avisar. É pelo contrário, tinha propaganda da pai do menino se balançando muito e a pessoa olhava assim, meu filho sim, não é autista. é meu neto. Meu neto, desde que começou a andar, começou a pular. Mas para mim, aquilo era um pulinho de alegria. Aí, aí ele entra na adolescência, ainda pulando. Aí ele chegou para mim, eu comecei a estranhar, né? Eu falei, mas tudo bem, é o jeito dele, deixa ele. Sim. Não vou fazer ele parar de pular, né? Para quê? Deixa ele pular. Aí ele falou assim para mim, vovó, eu acho que eu tenho TDAH. Eu acho que é por isso que eu pulo. Eu acho que eu pulo porque eu sou ansioso. E eu acho, Quantos anos ele tinha quando ele falou eu isso? acho que ele tinha, se hoje ele tem 17,
16, 15, de 14 para 15. Só que ele não, nem eu, nem ele víamos isso como uma estereotipia. Né? Ele tentava encontrar o porquê também. Aí que eu olhei, eu falei, os pulos do Arthur. É estereotipia. Nunca foi alegria. Né? Nunca foi. Aí o brincar. Todos eles passam 2, 3, 4 anos brincando com uma coisa só. Uhum. Ouvindo a mesma música. O E mesmo eu tinha, desenho. eu tinha umas estereotipias de ficar coçando a cabeça e cheirando. A minha mãe vivia brigando comigo. O que você está Sim, fazendo? Que coisa feia! A menina se comporta, isso é feio. Mas era uma estereotipia, porque eu sempre fui era uma meio. estereotipia. E quando pequenininha eu ficava cheirando a orelhinha de um travesseiro. Era uma estereotipia, né? Mas ninguém percebe, nem tinha informação que isso daí era para autorregulação da parte Sim. biológica do Os autismo. objetos de apego, né? Isso. Porque é um sistema nervoso, de certa forma, em pane, né? Sim. Ele tem uma hiperestimulação, muitas E vezes como era maior, visto, né? Como era visto pelo outro. Hoje é o diferente, hoje birutinha é da muito família, mais né? fácil. Não, por exemplo, objeto de apego. Eu me lembro que eu passei, eu era pequena, isso era anos 60. Eu passei uns dias na casa de uma tia que tinha uma criança da mesma idade que era vizinha ali. E todos os dias eu ia lá brincar com essa criança. Mas a gente não brincava junto, a gente brincava com os brinquedos. E tinha um livro de tecido, eu amava livros. E eu me apeguei àquele livro. E eu levei para a casa da minha tia. Nunca foi visto como um objeto de apego. Ah, não, ela roubou o livro. Não era um roubo, mas ninguém entendia que não era um roubo. E aí se punia, como se fosse um roubo. Mas Sim. era um objeto de apego. Era diferente. Né? Bom, tá. Então aí eu descobri. Aí como que foi a luta para o diagnóstico? Aí começa, né? Aí começa a maratona, a via sacra, aí começa as dificuldades, né? Tá. Então quando eu percebi que o meu pai não era vagabundo, tá? Ele não conseguia, entendeu? Ele não conseguia sair para trabalhar e conviver com as pessoas. Ele só convivia com um primo, também autista, eu tenho certeza. E também só Sim. convivia com ele. Só. E um dia os dois brigaram. Um fez uma brincadeira sem graça, o outro não aceitou e nem no enterro um do outro foi. Nossa. Acabou para sempre, é. Bem aquela coisa da rigidez cognitiva do autismo Sim, e do 880, eu te amo, eu te odeio, sim. né? Olha a brincadeira que meu pai fez. Olha como não sabia brincar, não sabia se comunicar. Ele anunciou no jornal, porque era tudo pelo jornal. Isso foi anos 70. Primeiro ele anunciou a morte do meu tio Gumercindo, cunhado da minha mãe. Isso. Anunciou. Então foi engraçado. O Gumercindo não era autista. Né? Então chegou flor na casa da minha tia. Eu ainda Nossa. ficava na casa, né? Punha aquela cortina preta na Os porta. filhos de antigamente. E o meu tio Gumercindo, ele era muito bonzinho. Então ele não se importou com a brincadeira. Só que ali nos anos 80, o meu pai fez essa brincadeira com o nego, com o primo dele. Hoje eu sei também autista, tá? Ah, E eles faziam a mesma coisa, a minha infância inteirinha. Eu vi esses dois casais, meu pai e minha mãe, o nego e esqueci o nome, a Hilda. E a Hilda, que não tinham filhos, irem jogar tômbola lá em casa, bingo, né? Todo final de semana. Um feijãozinho, apostava moedinha e sempre faziam as mesmas coisas. Tá. E aí, o meu pai fez isso com o nego, anunciou no jornal o falecimento do nego.
Nossa. Nossa, nunca mais na vida o nego falou ou quis ver o meu pai. Não foi nem no enterro do meu pai. Né? Então, hoje todas as coisas têm nome e têm resposta, né? Como a rigidez. É muito legal receber o diagnóstico. É maravilhoso. Bom, aí começou a maratona. O meu filho, como ele tem Unimed pelo pai dele, ele foi o primeiro a ser laudado, tá? E já tem a CIPTEA, tudo direitinho. Ele é autista, nível 1, com altas habilidades, superdotação e TDAH. E aí começa a luta com relação ao meu neto. Nós não temos, ele não tinha, eu não tenho ainda, e ele não tinha plano de saúde. Eu tenho a guarda dele, né? E não dava para pagar um plano de saúde. Então eu fui atrás do SUS. Eu moro numa cidadezinha bem pequenininha, de 7, 8 mil habitantes, ainda a maioria está na zona rural, no sul de Minas, aqui no meio das montanhas. E aqui não tem neurologista no SUS. Então, não tem neurologista. Acabou. Como assim? Na Não, cidade inteira? não tem. Não tem neurologista. Se bem que se duvidar, na minha também não deve ter, não, viu? Porque o SUS aqui está extremamente sucateado. Aqui em Aí, Peruíbe. aqui em Minas está muito ruim. Aí, eu tentei marcar uma consulta com um psiquiatra do SUS. O máximo que eu consegui foi do auxiliar lá, o menino que trabalha lá, o WhatsApp de uma médica particular. Liguei lá, R$ 600 a consulta. Imagina, né? Impossível, impossível. Tá, aí o que eu fiz? Eu fiz o cartão de todos, que não é um plano de saúde, mas você tem Aqui tem. você tem desconto em consultas. Custa Peguei, R$ 40 uma consulta, inclusive. É até bom deixar como dica para muitas pessoas que estão com dificuldade de passar em médico, que não sim, tenha convênio, tem o cartão de todos, que é muito bom. sim. Aqui no sul de Minas tá 29 a consulta. 29? É Nossa. 29, pelo menos há 2 anos. Não deve estar mais 29. Tá. Eu levei no neurologista. Levei o Arthur e ele disse. Aí ele diagnosticou, né? Fez a consulta clínica, diagnosticou com autismo, TDAH e encaminhou para fazer avaliação neuropsicológica. Aí começa. No cartão de todos custava R$ 1.900 a avaliação parcelada no cartão. Naquele momento, nem meu cartão tinha esse limite. Tá? Não podemos esquecer que o SUS é por invalidez. É verdade, senhor. Né? Foi E que ano isso? isso foi em fevereiro de 2012. Tá. Tá? E eu recebo de pensão de alimentos do meu neto, que eu tenho a guarda definitiva dele, meio salário mínimo da mãe e meio salário mínimo do pai. Tá? Não dá para você pagar a avaliação neuropsicológica, mesmo Sim. porque ele tem outros problemas de saúde. Obesidade, gordura no fígado, está em tratamento, né? Uma série de coisas aí. E isso por causa da restrição alimentar, a dificuldade de ir numa academia, de fazer uma atividade física. Né? Tem vários agravantes, né? Paladar infantil ele tem? Questão. Não, mas ele não come coisas coloridas. Entendi. A comida dele é muito acinzentada, sabe? Não tem Interessante. cor, e come sempre as mesmas coisas. Mas agora ele está se adaptando. O caminho que ele encontrou é almoçar e jantar no Instituto Federal, que é onde ele estuda. Então, fica a 40 minutos a pé daqui de casa, ele vai a pé, volta a pé, aí depois ele vai a pé jantar e volta a pé jantar. Então, foi a forma que ele conseguiu se obrigar a uma alimentação
né? Porque parece aqui em casa, né? Parece que está aqui em casa tem que ser aquilo que a gente come todo dia. Então, foi legal ele tentar isso e ele está conseguindo. Está sendo interessante. Ele já perdeu 10 quilos em um mês. Peraí, É, Sil, deixa eu responder aqui uma pergunta. Ué, por que não tá mostrando? Eu tô aprendendo ainda a usar esse programa, viu? Liga não. você vai ficar boa nisso. Ah, tá. Ah lá. Ah, Autista. apareceu. Ah lá, o Domingos. Olá, boa noite. Domingos perguntando. Autista pode tomar sertralina, Vivi? Fui ao médico, me passou. Não falei que eu poderia ser autista. Então, eu não sou médica, né? Então nem cabe eu responder essas questões por conta da ética, né? Mas eu vejo, assim, alguns tomando, não é das melhores, das mais atualizadas, mas tem sim, né? Ainda mais pelo SUS, né? Que é uma das medicações muito aplicada no SUS, a sertralina, né? Então é comum médicos do SUS passar a sertralina ou a fluoxetina, é o que eles têm lá. E se eu estiver enganado, alguém me corrige. Mas eu acho que essa pergunta mesmo seria melhor tirar essa dúvida com o pediatra, né? Que aí já parte farmacológica, tá bom? E somos um espectro também, né? Exatamente. Pode fazer O que mal às vezes para um, funciona fluoxetina me fez muito mal. O que me faz bem é não tomar medicação, é usar outros mecanismos. Para mim, no eu. passado eu tomei sertralina, até que ajudou na época que eu tomei. Estou falando na época que eu era totalmente sem diagnóstico, meninota de aí, os seus 15 anos, eu estava na base da sertralina. Eu lembro que eu mandava manipular, inclusive. E ajudava a melhorar, não ter tanta crise, regular mais rápido. Então, assim, é de organismo para organismo. Aí, para você não deu certo, para mim deu. Então, tem Sim. que tomar para ver, né? O que vai acontecer. Se perceber que não está indo legal, passou 15 dias de adaptação, não adaptou, aí volta no médico e pede para reavaliar a medicação, mesmo que de repente tenha que comprar, se caso pegou no SUS, né? Porque é importante tomar a medicação mais correta mesmo. E é importante dizer que tem diagnóstico de autista, né? E se não tem, buscar. É Buscar. verdade. O autista sabe que ele é autista. Sim. Ainda mais com tanta informação hoje em dia. É muito mais do que quem está avaliando ele, até. É outra coisa que é muito importante, que bom que você tocou nesse ponto, Sil. Porque a gente vê muito essa coisa dos médicos e alguns neuropsicólogos achar que você entende mais da pessoa do que ela mesma. Eu fiz uma coisa que eu achei até que poderia parecer loucura, mas eu acho que ajudou muito na minha avaliação neuropsicológica. Eu juntei material, eu escrevi mais de 100 páginas com tudo que eu lembrava de experiência, numa letra assim que só por Deus, porque era no ritmo do pensamento. Então eu fiquei dias com o caderno na mão, sabe, o lápis para todo lado, vinha na cabeça, eu anotava, lembrava de outra coisa, anotava. Porque quem está nos avaliando precisa saber muito a nosso respeito. E Sim, aquele tempo de consultório ali não é suficiente. Como em 2 consultas você vai avaliar 63 anos de vida de uma pessoa. exatamente. Porque E aí é um mergulho, né, de autoconhecimento. Foi o que você fez para você já ser terapeuta. O que eu faço com as pacientes que chegam para mim, eu tento puxar esse autoconhecimento delas, para que elas tragam para mim até exercitando esse autoconhecimento. sim, porque você não viveu a vida da pessoa. Ela tem Exatamente, aquele conhecimento, ela tem que te trazer. exatamente. Então, assim, não é Desde a porque eu primeira estou na consulta. posição de avaliadora que eu vou ficar falando, você é, não é, não sei. Então, às vezes a pessoa chega para mim falando, não, mas eu tenho certeza que eu sou, então vamos sentar junto e vamos ver o que está Sim. acontecendo, por que você Vamos tem toda essa conhecer essa certeza. história. Vamos Exatamente, conhecer essa... Me conta a sua vida. Conta aí, exatamente. né? É Conta muito além dos testes, né? É a é muito além escuta dos ativa. testes. Sim, muito além. Por exemplo, o psiquiatra que me diagnosticou lá atrás com o que eu não tinha.
né, o equívoco ali no diagnóstico. Ele nunca fez nenhuma pergunta para mim. Ele não E aí, perguntou sobre a minha vida. Ele via a depressão que eu estava, a vontade de eu me matar, e eu não falar em outra coisa a não ser do meu projeto. Ele achava aquilo uma alienação. e ele Ele nem para achava perceber que aquilo era um hiperfoco. nunca viu como hiperfoco. Nem eu. Mas Né? no caso, quem é o profissional é ele, né? Sim, mas ele já era idoso. Ah, tá. Entendi. Entendeu? Faltava conhecimento. Hoje ainda falta, mas as pessoas já estão mais atentas porque a gente tem as redes sociais. Sim. Hoje a gente vai divulgando, todo mundo vai divulgando. Né? E aí eu consegui o diagnóstico do Arthur e fui numa faculdade, fizeram uma avaliação que não era neuropsicológica, eles consideraram até o encaminhamento do médico, uma loucura. Foi uma via sacra. Isso começou em outubro de 2023, que eu comecei a maratona com o Arthur, meu neto, agora que ele está terminando a avaliação neuropsicológica, porque eu fiz a Unimed para ele, senão eu não teria conseguido. Então, eu levo ele num município a mais ou menos uns 100 quilômetros daqui, 1 hora de distância, Pouso Alegre. Então, ele está fazendo lá pela Unimed. Então, estamos chegando ao fim. Eu refiz meu consignado, tirei dinheiro das pedras e fui na mesma clínica fazer a minha avaliação neuropsicológica com a mesma neuropsicóloga que fez a avaliação do meu filho, do Yuri, lá em Campinas. Então, fui semanalmente para lá, 2 horas e tanto de viagem daqui, pedágio, gasolina, mas eu precisava saber quem era eu, quem sou eu. Eu não sou os 2 laudos diferentes. Dá para eles dizerem se eu sou esse laudo ou se eu sou esse laudo, se eu sou esse CID ou se eu sou esse CIDES? Né? Bom, fui na piscina, na neuropsicóloga, fui na clínica e foi assim maravilhoso. Foi um dia muito especial. Entrei na clínica, né? Aí, quem estava me atendendo ali? A dona da clínica, neuropsicóloga, e a neuropsicóloga que as duas estão me avaliando juntas, né? E aí as duas estavam lá e eu cheguei com o meu livrinho da maternidade. Caramba. Aí, aquela mulher linda, a neuropsicóloga, a dona da clínica, linda, ela ficou maior do que ela é ainda, ela é alta, e ela ficou maior, ela ficou mais linda ainda, gigantesca, quando ela disse para mim, me dá esse livrinho aqui, ninguém nunca trouxe o livrinho da maternidade, aqui provavelmente tem as respostas, e realmente as respostas estavam aqui. Ali mesmo ela já falou, não há dúvida, você é autista, porque ali estava, lá de 1900, abril de 1962, né? Lá estava a resposta. Eu falei a primeira palavra com 1 ano e 8 meses. Ali estava que eu era um bebê pacato. Ali estava que o meu apelido era professor Bartolomeu Guimarães, porque eu não tinha reação, dormia do nada. Ali estava que a minha profissão seria professor Bartolomeu Guimarães, enquanto a minha irmã seria uma médica. Entendeu a diferença? Entendi. Eu não era uma profissão, eu já era um rótulo. Entendi. Ali. E aí foi. E aí foi. E eu não conseguindo aprender, e eu não conseguindo interagir. Eu fui conseguir interagir, ter amigas na escola, eu já estava no ensino médio, mas lá na frente, porque eu repeti uma vez a 8ª série, e depois eu fiz 3 vezes o primeiro colegial. Foi aí
Na terceira vez, fazendo o primeiro colegial, que eu mudei de escola, que eu conheci umas amigas, que eu virei hippie, que eu comecei a construir uma identidade. E ter criado uma cola que me ajudou a passar o primeiro ano, o segundo e o terceiro, sem aprender, mas passando nas provas, a minha autoestima melhorou. Então, eu consegui construir uma identidade, aí foi que eu desabrochei. Aí veio a adaptação. Veio a adaptação, a algo que eu me adaptei. Ali eu me adaptei, porque até então eu não conseguia me adaptar a nada. Mas sofri bullying dessas colegas, porque eu era diferente. Enquanto as duas, às 7 horas da manhã, na esquina do primeiro objetivo ali de Campinas, que era uma antiga fábrica de bolacha, o ano em que estava abrindo o primeiro objetivo colegial em Campinas, enquanto elas tomavam, uma tomava uma cerveja e a outra uma dose de pinga, na adolescência eu comia um pastel. Então, meu apelido ficou Silvana Pastel. Eu não consigo beber do jeito que eu não consigo. Eu era babada dos bêbados. Porque eu também nunca fui muito de beber, não. Tinha, né? Alguma serventia ali tinha. Bom, então, aí eu terminei o colegial. Aí eu casei porque eu era burra, entendeu? Como é que eu ia passar no vestibular? Eu não ia. Né? Eu não tinha aprendido nada, eu só tinha colado, então eu peguei e casei. No meio do terceiro colegial. Porque naquele tempo era assim, não podia namorar. Eu fui tão azarada que eu comecei a namorar um menino que ele era cunhado de uma menina que estudava comigo, e eu fui lá na casa dela, acabei conhecendo ele na casa dela e acabei começando a namorar ele. E aí, quando ele vinha namorar, eu matava a aula de manhã no objetivo. Ele vinha junto com a minha colega no ônibus às 5 da manhã, só que aí eu matava a aula e começava a andar pelo bairro Cambuí. Aí um dia eu fui parar para atravessar a rua, junto com o namoradinho, eu estava namorando ele há um mês e meio, por aí. E aí eu fui parar para atravessar a rua para um carro passar. Quem era? Minha irmã. A moldada, a padrão. Aquela que se construiu no padrão absoluto. Ai, meu Deus, me pegou matando aula, me enfiou dentro do carro, eu, namorado, levou para a casa da minha mãe. Aí eu, minha mãe, meu pai, o namorado ali na sala, aí ele falando, não, então, é que eu gosto muito da Silvana, eu quero namorar a Silvana. Meu pai vira e fala, ó, aqui namoro é curto, no máximo 3 meses. Aí o rapaz fala assim, então tá, quanto tempo leva para fazer os papéis? Que a gente vai casar. Dali 40 dias eu estava casada. Então, ó o Domingos falando que também repetiu 3 vezes na primeira série, porque me recusava a ser igual a todos, achavam muito atrasados. Então, O Domingos, ele sempre falava para mim, porque todo mundo é povão. Era um termo que ele usava muito no passado, assim, para mim. Isso faz muitos anos. E ele, na época da escola, é o povão daqui, o povão dali. E ele realmente era totalmente desencaixado, tudo isso que você traz, assim. Mas o ser desencaixado não quer dizer que somos burros, mas fomos rotulados. E aí eu casei. Só que aí eu casei com sonhos. Eu queria estudar. Fiquei imaginando nós dois fazendo faculdade, sabe? Construindo aquilo na minha cabeça. E o cara só sabia ficar deitado no sofá, querendo trabalhar na confecção da minha mãe, uma neurose, uma paranoia. Aí ali eu fiquei. Até que depois de uns 5 anos, por aí, 6 do casamento, eu falei, chega disso. Meu Deus, eu preciso estudar. Eu tenho uma filha, eu tenho que construir a minha vida. Então, eu peguei o meu material antigo do colegial e estudei sozinha. Eu pegava a minha filha, levava para a casa da minha mãe cedinho, buscava de noite, estudava o dia inteiro. Aquilo que eu nunca tinha estudado na vida. Pois passei, entrei na Unicamp. Então, ali eu percebi que também tinha alguma coisa errada, esquisitíssima. Como eu na Unicamp.
Quando eu vi que meu nome estava na lista, no jornal, eu quebrei a cama da minha filha no meio. Sabe, num pulo que eu dei. Sabe, era inacreditável, Eu tinha um colega que falava assim, nossa, como assim? A maluca beleza da turma entrou na Unicamp e ninguém mais entrou? Né? Ele foi fazer administração na PUC. Né? Ele não entrou na Unicamp. Eu falei, então tem alguma coisa errada. Ele fazia cursinho, eu não. Entendeu? E aí, tudo muito estranho, mas tudo bem. Entrei na Unicamp, a Unicamp virou hiperfoco. Não saí mais de lá. Ficava aluno, depois de formada, aluno especial num monte de coisa, grupo de pesquisa. Não conseguia me desvincular daquilo. E, bom, então, aí, se eu for contar a vida, a gente vai ficar 50 anos aqui, pelo menos. Tá, então, olha só. Aí, quando ela falou isso, lá no consultório, ela falou, nossa, a resposta está aqui. Não sei o resto. Vamos iniciar o teste. Mas tem uma coisa que eu não tenho dúvida. O que você é autista. Quando ela falou isso, me veio uma paz. Sabe, aquela mulher imensa, linda, com uma certeza, e era a minha certeza. Entendeu? A minha certeza, porque antes de sair o laudo e a cipiteia do Yuri, do meu filho, a minha filha falou mais uma vez: minha mãe é louca. Arthur pode ter traços de autista, mas o Arthur não é autista. Quem criou? Quem está com ele? Quem sabe quem é ele? Ela não tem contato com ele. E eu cansei de ouvir ela falar que eu era louca ao longo de uma vida inteira. Talvez ela esteja negando algo que ela tenha dentro dela mesma. Talvez. Né? Mas ela vai ter que buscar. O capacitismo, né, muitas vezes faz isso, por conta Sim, dessa crença da perfeição e do molde, as o pessoas querer ser negam aceita pelos amigos, então tem isso. que maltratar a família. Não, e até incomoda no outro aquilo que você está suprimindo dentro de você, porque você não aceita o espectro, você não aceita ser diferente, você, com a rigidez cognitiva, se molda, mas aí você passa a atacar aqueles que estão fora do padrão. Porque se você conseguiu entrar no padrão, o outro tem que pagar, tem que entrar também, né? E é inconsciente esse Quando movimento. eu fiz o curso de terapia holística, eu falei assim para minha filha, eu tinha terminado o curso, aí eu falei assim, para ela falar para as pessoas, né, que eu era terapeuta, tal. Uma amiga que a gente tinha em comum chegou para mim e falou, Silvana, eu vou ter que te falar, mas sua filha está rindo por aí, falando que você está sendo chacota dela. Ela está falando como eu posso falar para as pessoas que minha mãe é terapeuta, se até agora eu falei para todo mundo que ela era louca. Percebe? Então, a ingenuidade do autista. Essa ingenuidade é usada. Sabe? E ele percebe que ele foi usado, mas ele tem dificuldade de compreensão. Ele acaba se culpando, são sentimentos difíceis ali dentro, né? Tá. Então, todos contra, e eu afirmando, vamos fazer todos a avaliação, cada um vai conseguir do seu jeito. E eu estava certa com relação ao meu filho, está laudado, está tudo certinho. Estou certa com relação ao meu neto, estava certa com relação a mim. Então, eu acredito que tem muitas mulheres, homens, idosos, tomando medicamentos que fazem mal, diagnosticado com coisas que eles não têm e se prejudicando, sendo impedidos de ter uma vida saudável, de dizer, nossa, sei quem sou, é por isso que eu fazia aquilo, é por isso que fazia aquilo, é por isso que aconteceu aquilo, e está tudo certo agora está tudo certo. Agora tem um título, não um rótulo, tem um nome, tem uma nomenclatura.
Não é surto, é crise, é diferente. Não é por você não surtou porque você é louco, você entrou em crise porque o seu sistema nervoso colapsou. Tem uma explicação neurobiológica Sim, que olha, envolve. minha irmã, que nunca conviveu comigo, uma vez escreveu uma carta de páginas e páginas e páginas e páginas de caderno universitário para dizer que eu era louca. E justificou eu ter surto psicótico porque eu bati. Tem um balão em Campinas que chamava Balão da Bosch. Hoje não sei mais. E tinha mudado a mão, as coisas ali. Tinham feito uma obra e tinham mudado tudo. E eu fui passar lá de noite, com luzes, com carro, e tinha mudado tudo. E nisso, meu para-choque bateu no para-choque de um outro carro que estava no balão. Minha irmã justificou o surto psicótico porque eu tinha batido o carro ali naquele balão. Sabe, umas coisas assim absurdas. E ela uma médica, o marido neurologista, neurocirurgião na realidade. E eles atuam ainda? Eles têm uma clínica em que os médicos são funcionários deles, lá tem aparelhos, todas as coisas, tem quartos, um monte de coisa. Ela não atua nessa clínica, só os funcionários. Ela atua na Santa Casa, pela Unimed, e ele não atua mais, a não ser particular. Ele tem 2 fazendas, uma de gado, a outra de milho, e ele cuida lá do agro dele. Né? Vivem lá a vida deles. Entendi. Mas eles agora aceitaram o seu diagnóstico ou você nem. Então, eu estou esperando receber em mãos o meu laudo para poder dizer. Ah, entendi. Entendeu? Aí sim vou procurar minha irmã com o laudo para que ela também venha se conhecer com outro olhar. Ela também é idosa, ela é 3 anos mais velha que eu e tem rigidez assim que impede ela de viver uma vida saudável. E era importante que ela conhecesse isso. Por exemplo, ela é do agro, ela tem 2 fazendas. Ela tem a clínica, ela tem o salário, ela tem imóveis alugados, mas ela não gasta dinheiro. Ela não tem nem máquina de lavar roupa. Ela chegou a me mandar, uma época que eu tive contato com ela durante a pandemia, ela me mandou a foto da fila de baldes com as roupas de molho. Famosa rigidez cognitiva no autismo. Eu escuto isso da minha família, do meu avô paterno ser desse jeito. Ele ficou de costa para televisão, para o rádio, para geladeira, porque chegou na modernidade. Você percebe Isso que agora dá para diagnosticar e nem vivos estão, né? mas a gente vê, né, pelos relatos, o quanto essa questão da rigidez, né, típica, Pelo relato aquela dos outros, né? é muito Feitos presente. deles, os E você acha, defeitos. é o que você está falando, você acha que dá para ter uma vida? A pessoa chega aí, passou dos 60 anos, não viveu, Ela né? nunca viajou. Ela foi na praia numa excursão que a gente foi quando a gente era pré-adolescente. Nunca mais ela não saiu de dentro do ônibus. Ficou ela e o motorista no ônibus. É totalmente fora da casinha. Metade do prédio está processando ela e a outra metade ela está processando. Ah, por isso que você tem que ser a louca da família, porque tem que desviar o foco. Olha, ela não compra roupa, ela usa as roupas de solteira lá dos anos 70. Ah, nossa. 70, início dos anos 80. Ela usa agora também as roupas da sogra que faleceu. E ela usa para dormir o uniforme de escola de quando os filhos eram adolescentes. Nossa. É realmente um nível de rigidez cognitiva. Ela não quer mais ver a filha porque a filha fez tatuagem. Nossa. E uma tatuagem em homenagem a ela e o marido. É no corpo, aqui na cintura, metade é um cérebro, metade é um coração e uma frase amorosa ali, porque um é cardiologista e o outro é neurocirurgião. Ela não aceita. Então, eu acho que esse meu diagnóstico vai auxiliar
ela vai compreender por que ela é tão diferente das outras pessoas. E ela pode perceber que ela pode viver abusos sem saber. Ah, sim. Porque a pessoa ela tá tão no automático quando ela tem uma rigidez cognitiva muito forte. Por isso que é importante essa chamada de consciência, que tem muita gente na terceira idade sem diagnóstico, Sim. né? E sofrendo. E piorando, porque assim, a rigidez cognitiva, ela vem, né, com o tempo, até para neurotípico mesmo, eles dão uma enrijecida. Para a cabeça lá em determinada época que foi feliz, enrijece, né? Não vive mais a vida no presente, fica naquele saudosismo. Agora, imagina um autista que já sofre com a rigidez cognitiva. Então, até uma ótima chamada de consciência, essa live, para que as pessoas idosas passem a observar, ou as que estão já na idade da sênior, né? A observar padrões de rigidez cognitiva. O que está fazendo? Você tá muito rígido consigo mesmo, com as pessoas, com o seu entorno, com a sua vida. Você está aproveitando, você só está vivendo de rotina fechada, porque é o que E às vezes acontece com as ela nem pessoas. entende o que é rigidez cognitiva. Sabe onde eu entendi direito mais sobre o autismo? Muito mais do que nos livros, nos textos, nas listas de coisas. Foi naquele grupo de Facebook de autistas, autismo no Brasil, que cada um Autismo Brasil. isso, cada um dá o seu relato e todo mundo comenta. Eu fui vendo tanta coisa, porque ali tem tantas idades, né? E eu Né? passei por todas aquelas idades e vivi aquelas mesmas dificuldades, sem saber que eu era autista, eles já sabem. Isso é maravilhoso. Eles podem até não gostar de ser autista, né? Mas somos quem somos. Mas quando você vem de diagnóstico tardio, que nós somos sobreviventes, o pessoal do diagnóstico tardio, se não se chegou vivo, é porque é sobrevivente. E E se ainda chegou chega. É, na terceira idade, é mais nossa, sobrevivente ainda. é um Highlander. Porque É um Highlander. porque o sistema nervoso já chega muito prejudicado por adaptações, por burnout, de esgotamento, enfim, é muito severo até essa adaptação ao longo do tempo, vai sobrecarregando. Quando a gente é mais jovem, a gente suporta muito mais as outras coisas. Eu lembro que quando eu era mais novinha, eu escutava música alta, não tinha tanta dificuldade como eu diria. Vai tendo um declínio e vai piorando. Então, imagina, se você chegou Tem que suportar, se né? você chegou a ser um problema muito sério no sistema nervoso, sinta-se, nossa, entendeu? Porque é sobrevivência isso, tá aqui. E é gostoso a certeza do que se é. Por exemplo, eu escuto as minhas músicas. Tem algumas músicas do meu neto que estão lá no coiso do carro, que eu escuto também e eu gosto, né? E ele gosta das minhas também, ele gosta das músicas antigas. Porém, quando ele está pulando pela casa com o celular e a música no celular, que eu não entendo o que está tocando, e aquilo é um ruído, uma coisa, aquilo começa a me fazer mal. E o legal de saber que é autista, é que se eu vou para o meu quarto e fecho a porta, tá tudo certo. Entendeu? Ela não está brava comigo. Ela não quer que eu tire minha música. Não, ela se recolhe e se poupa. Né? E eu posso fazer isso, Até posso. para explicar quem mora com a gente, né? Por que, que a gente gosta de ficar quieto? Não é porque a gente está bravo com a pessoa, ou não é porque a gente está irritado. Eu vejo lá no grupo mesmo o pessoal comentando sobre essas coisas. Aliás, quando eu fiquei sabendo que eu era autista, foi quando eu fui diagnosticar o TDAH, que eu tinha certeza que eu era. Depois do diagnóstico, eu fui entrar lá no grupo, eu falei, meu Deus do céu, encontrei minha turma, todo mundo falando, passando as mesmas coisas que eu passo, até emociona, né? E eu vejo o pessoal comentando exatamente isso. Depois do diagnóstico, a possibilidade de você respirar em paz e falar, agora eu posso ser eu mesmo. E como muda o comportamento das pessoas próximas. Sabe? Como eles passam a respeitar. Eu lembro que o pai do meu filho foi me levar, ele me leva, ele me acompanha, ele espera, ele entra comigo na sala de espera, lá em Campinas, que ele mora lá. Né? Então, ele foi comigo nas consultas.
Aí, quando eu saí da primeira consulta, ir para Campinas é uma coisa que me estressa muito. É muito carro, é muito. Apesar de eu ter nascido lá, é muita gente, é muito tudo, 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 tudo. É o que E eu eu digo, eu também sou fico assim, viu? assim, eu até me perco na estrada, só de saber que tô chegando, né? E que você chega, você já vê aquele congestionamento assim na entrada, é um horror. Eu indo para São Paulo. É. E aí teve um dia, foi o primeiro dia, que a hora que eu entrei de volta no carro para sair, voltar para casa, né? Sair do consultório, ele falou assim: agora eu já sei. Eu não vou falar para você no trânsito, se acalma. Eu falei, por favor, tá? Me deixa ficar irritada. Mas aí que tem que dar a sorte de também não estar rodeado de autista com rigidez cognitiva que vai olhar para tua Sim. cara e falar: nossa, porque hoje em dia tá cheio de diagnóstico errado. Aí você olha para a cabeça, essa rigidez cognitiva. Ah, não, porque você não tem cara de autista. Ah, não, imagina, você não é E autista. aí busca coisa na sua vida, mas você fazia isso. Uhum. Por exemplo, perguntar para mim, mas você apresentava suas pesquisas nos congressos. Ah, mas no hiperfoco a gente vira até pirueta, né, Silvana? No meu que era meu hiperfoco, só que eu tinha aquela dificuldade de subir no palco, falar para as pessoas. Eu fui procurar o professor Eloani, que estava dando aula de oratória. Eu me matriculei como aluna especial e ali eu aprendi. Eu estou aqui falando com vocês, eu estou segurando alguma coisa na minha mão. Eu estou girando aqui o meu marcador de livros. Quer dizer, na realidade, meu marcador de agenda. Entendeu? Isso eu aprendi. Eu ia nas palestras, eu aprendi a usar as mãos, eu aprendi a usar a expressão facial, eu aprendi a enganar o nervosismo. Entendeu? Eu aprendi num curso de oratória. Eu Me vi no de teatro. Sim, eu não desenvolvia o projeto Ayuni, eu não subia no palco e dançava, eu não dançava nos restaurantes árabes, eu dançava. As duras penas, a dança me fazia muito bem, porque era uma dança terapêutica e entrou na minha vida como dança terapêutica, mas daqui a pouco ela já estava como dança terapêutica dentro do meu projeto, Aí né? vira E a vida da gente, né? Porque neurodivergente é muito intenso. E me sim, fala, como que é essa intensidade neurodivergente na terceira idade? Como que é ser uma autista na plena idade? olha, no meu caso, eu não posso dizer por todos, né? Mas por mim, como dizia minha avó, eu era rebelde. E eu ainda sou rebelde. Nos últimos anos, eu sempre morei em lugar turístico, né? São Miguel do Gostoso, Pipa, Ilhabela, Cananéia, Trindade, aqui mesmo, né? Em Confidentes. Então, eu sempre recebia pessoa amiga, geralmente amigos da minha filha, né? Às vezes até amiga minha. Recebi aqui em Confidentes. E é assim: quer ir na praia? Quer ir na cachoeira? Vai, tá tudo certo. Não me chama para ir, tá? Não me obriga a ir. Quer almoçar fora? Vamos naquele restaurante que eu sempre vou. É E bem como é isso. gostoso conviver com o autista, né? Porque eu e meu neto, a gente é inseparável, né? Então, a gente está indo muito por causa de tratamento médico, avaliação dele para Pouso Alegre. Então, tem milhões de lugares para a gente tomar um chocolate quente e um pão de queijo mineiro, né? Um cafezinho, um pão de queijo. A gente sempre para no mesmo lugar, não precisa nem falar. Foi o primeiro lugar que a gente parou. Então, é ali que a gente vai parar todas as vezes. É silencioso. E tá tudo certo no ir conhecer o outro, e o outro, e o outro. Porque o dia que eu cheguei lá e ainda estava fechado, e eu tive que ir em outro lugar, não era a mesma coisa. Entendeu? Não era prazeroso. O mesmo lugar é prazeroso. Tá? Então, eu sou rebelde. Eu vou mesmo no mesmo lugar. Não, não, não vou sair de casa. E como que Sabe? é ser uma avó atípica? Olha,
Uma avó atípica é muito diferente de uma mãe atípica. Eu fui uma mãe atípica a minha filha provavelmente não é atípica, tá? Eu considero que ela tem algum transtorno, mas autismo não. O comportamento dela é bem diferente de uma pessoa autista, né? Mas o meu filho, sim. Mas, olha, eu agradeço a minha sogra, a primeira sogra, a dona Isabel, por ela ter ido cuidar de mim 7 dias. A hora que minha filha nasceu. Eu não sabia fazer o que com aquilo, Jesus. Como aquilo faz barulho. Eu precisava dormir, eu precisava deitar, eu precisava qualquer coisa, que sofrimento, que sofrimento. Falei, cadê, desculpa a palavra, cadê a porra do paraíso? Eu só estou vendo padecer. É diferente, né? Porque aí você vai viver as suas deficiências na maternidade. E Aí, elas vêm à tona de tal maneira que eu pego esses pacientes com burnout por conta da maternidade, mas porque não tem sistema nervoso para aguentar a maternidade. E sim, tanto que a gente era vista, né, antigamente como mãe geladeira. sim, coisa horrorosa. Por que que acontecia? Que eu acho que a mulher ela acabava começando a desassociar por conta do sistema nervoso, até como uma certa defesa do sistema nervoso. E desassociando dos filhos, deixando os filhos mais à deriva, ela teve esse apelidinho de mãe geladeira, né? Mas não é uma reação biológica, por isso que como você, sendo uma mãe verdadeiramente atípica mesmo, né, que com toda essa deficiência do sistema nervoso envolvida, como que foi isso? E como que é também agora ser avó atípica, né? Como que é? Olha, tem uma coisa que é o melhor remédio, que chama amor. Ajudar a construir a vida daquele que chega aqui nesse planeta sem conhecer nada, sem saber nada do que está acontecendo. Se fazer alguma coisa por essa criança, eu tiver que passar por sofrimentos, eu passarei. Passarei com alegria, porque eu me sinto feliz. É um hiperfoco. Entendeu? Meu Mas filho. isso veio depois do resultado do diagnóstico, essa consciência toda? Não, não. Essa consciência já vem antes, porque nunca nada foi fácil para mim. Nunca. Eu queria fazer mestrado, eu queria fazer doutorado, eu estava em grupo de pesquisa, eu produzia pesquisa, mas eu não podia, porque eu não tinha tempo para fazer os créditos. Eu não podia parar de trabalhar, eu não podia deixar de receber as horas projeto. Eu tinha uma filha, eu tinha um filho que vivia com o pai, eu pagava pensão. Não tinha como. E depois veio o neto. Como? Não deu. Fiquei frustrada? Não. Do meu jeito eu consegui, eu tenho publicação. Eu não preciso ter o título para saber que eu tenho o meu estudo. Aliás, é o que muito acontece com muitos autistas, nem todos os autistas eles têm essa facilidade da parte acadêmica. E hoje a gente tem aí uma parte acadêmica extremamente rígida, que não percebe o que eles estão fazendo com a falta de inclusão, né, de estar excluindo esse grupo, né, que são verdadeiros talentos que se fossem adaptados, né, e compreendidos, hoje a gente teria uns doutores de extremo valor no mercado. Por quê? Porque normalmente se o autista chegar a um doutorado até pela questão da inclusão social, ele vai chegar em hiperfoco, fazendo o que ele ama. Ele não vai chegar no doutorado porque é bonito ser doutor e porque eu tenho que ter o título para ser alguém, né? Porque as pessoas buscam ter Não e preciso não ter, ser. porque a gente pode fazer as coisas no nosso cantinho. O projeto AIUNI, ele, depois eu coloco nos comentários, eu coloco o link do projeto, se alguém quiser conhecer. Quer dizer, hoje ele não existe mais, né?
Mas... me perdi. Cadê? TDAH. Aí vai conversar com outra TDAH que te corta, né? É que o projeto Ayuni era uma coisa tão especial para mim, né, que até hoje, quando eu falo dele, assim, o meu coração se enche. Eu tinha cadeirantes Olha. dançando a dança do ventre. Uma já falecida, até escrevi um texto para ela, o Dançando com os Anjos. E tem uma outra que eu sigo ali no Facebook, também cadeirante, que depois nunca mais dançou. Então, o meu hiperfoco, que quando a gente tem um hiperfoco, a gente consegue ir mais além do que qualquer outra pessoa. Sim, Então, exatamente. o meu neto é um hiperfoco. O meu neto virou um hiperfoco quando ele passou a ser agredido por um namorado da minha filha. E depois por outro namorado da minha filha. E por depois eu descobri por um primeiro também namorado da minha filha. E agressões assim. Um dia saiu um inquilino da minha casa em Campinas e ia entrar outro. Então, o meu neto, ele devia ter uns 10 anos, 9, 10 anos, e ele foi com o pai do meu filho, ele foi na casa, que estava vazia. E quando ele passou pelo jardim, subiu a escada e chegou na parte que tinha os balaústres e olhou para baixo, ele falou: vovô, um moço de olho claro me segurou pelos pés com a cabeça para baixo no jardim. Ele lembrou. Porque ele era autista. Ele era chato. Entendeu? Ele era uma criança sem limite. Mas a gente vê isso até hoje, né? As pessoas não têm paciência com quem está no transtorno do espectro autista, mas também as pessoas não conseguem ter paciência com elas mesmas. O francês que a minha filha namorou, ela levou ele para morar na minha casa assim que eles começaram a namorar. Porque na casa dele era acúmulo de coisa, não dava para dormir lá, levou para dormir lá na minha casa. Tá. Só que o Arthur sempre foi muito rígido com os horários e atividades, sempre iguais. Ele tinha 4 anos e poucos meses e ele assistia a Discovery Kids. 6 horas da manhã, em ponto, ele acordava e ligava a TV. E assistia os mesmos desenhinhos repetidos do trenzinho, um desenhinho em inglês, não lembro o nome agora, e eram os mesmos desenhinhos. E como esse francês tinha um bistrô, os dois chegavam para dormir lá em casa por volta de 2 horas da manhã. E o Arthur acordava às 6 e acordava o francês com o barulho da TV. E o francês surtava, gritava, xingava, pegava um pedaço de pau e batia o pedaço de pau no banco para assustar o menino e colocava o menino sentado no banco. Então, umas coisas assim que eu tinha ataque de pânico escutando aquilo, né? Então, eu resolvi ir embora com meu neto e nisso eu já estava adoecida. Nossa Senhora, sim. Eu estava pesando 40 e poucos quilos, porque uma das minhas comorbidades é anorexia nervosa. Eu não poderia continuar vivendo aquilo. Sabe? Era muita coisa, muitos detalhes, outras histórias aí para o meio. Eu fui embora com o meu neto, ele devia ter uns 8, 9 anos. Fui no conselho tutelar, fui acompanhada durante 2 anos, entrei na justiça imediatamente. Em 2 anos, eu estava com a guarda definitiva dele. Aí tá a avó atípica. Aquela que luta com senso de justiça e sangue nos olhos. É a avó atípica. Sim. Aí, como eu não tenho dinheiro para pagar uma boa formação para ele, e a única coisa que eu posso deixar para ele. Então, eu mudei aqui para Inconfidentes, para o sul de Minas, porque aqui tem um instituto federal e é um instituto em que tem menos alunos por vaga. E ele tinha dificuldade de aprendizagem. E aí, minha casa foi alugada no início do 9º ano e a gente já veio para cá e ele veio fazer o 9º ano. E ele começou o 9º ano só sabendo, em matemática, só sabendo a conta de adição
e subtração simples. Nossa. Isso é um erro. É. Aí eu coloquei ele numa professora particular, 1 ou 2 dias, acho que eram uma semana era um dia, na outra semana eram 2 dias, era o que eu podia pagar. Tá. Aí ela me chamou, que em 6, 7 meses ele já dominava todo o conteúdo do ensino fundamental de matemática, até o 8º ano. Chegou aí 2 coleguinhas em casa, para ele ajudar eles a compreenderem a matemática que estava sendo ensinada na sala de aula. Pois ele entrou no Instituto Federal. Ai. E ao término do primeiro ano, que agora ele entrou no segundo, ao término do primeiro ano, todas as notas dele eram acima da média da classe. Porque virou hiperfoco. Aí já Já muda. se inscreveu para a maratona de história. É o 880 do autista, né? Do que tem DI para o superdotado. Sim, e quer fazer USP. E acredito que eu entrei na Unicamp, meu filho entrou na USP, na Unicamp, ele vai entrar onde ele quiser, porque a partir do momento que é o nosso hiperfoco, aproveitemos dele. Sim, isso é a chave para a É a felicidade de muito autista. E podemos ter pequenos hiperfocos. Sim, com certeza. Como que eu resolvo a questão de manter uma casa arrumada e limpa? Boa pergunta, Minha casa Sil. é um museu. É um museu, porque eu tenho apego a objetos, como, por exemplo, os pertencentes à minha avó, à minha mãe, máquina de costura. Eu tô vendo, linda. Deixa eu Eu não falar. sei apontar para o lado certo a coisa. Peraí. Agora ajuda. Ali. A máquina de costura que a minha avó ganhou quando ela estava grávida do meu tio em 1918. O globo do meu pai, a máquina de escrever do meu pai. Então, eu tenho muitas coisas das avós, as xicrinhas que eu coleciono, xicrinhas. Então, então é muita coisa para tirar pó, para limpar. Então, o que eu faço? Eu faço um pequeno hiperfoco. Eu amo ver a casa limpa. Eu sinto um prazer com o perfume da casa limpa e tudo brilhando, que não há dinheiro que pague. Então, eu me arrasto, eu me mato